Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, a bênção dos meus mais velhos, meus mais novos. Mais uma vez aqui ao vivo, na TV Febratuc, agradecendo ao meu amado Pai Oxóssi por permitir a gente estar falando de temas tão importantes e com pessoas maravilhosas e para pessoas que estão nos assistindo, talvez não tão maravilhosas. Que às vezes está assistindo por curiosidade e não está assistindo com o coração. E a gente precisa que as pessoas comecem a entender e ver as coisas do axé com o coração. Por isso que hoje, há uns dias a gente vem, eu, Pai Jorginho, não é, Pai Jorginho? Olha lá, o homem que brilha, e está andando na linha agora, né? Porque a moça lá daquela cidade lá pôs ele na linha, daqui a pouco a gente fala dela e da cidade que ela é dona. A gente estava conversando, trazer quem para falar sobre axé? Tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas de nome lúcidos, tantas pessoas que fazem trabalhos sérios. A gente começou a colocar nome do Manuel, Joaquim, Benedito e assim por diante. Daí vamos ver coração. O Pai Jorginho e eu fizemos uma lista de mais de 180 nomes. Quando fomos falar, ver a segunda parte da triagem, seria ver o coração dessas pessoas. De 180 e poucos, caiu para 8. Daí começamos, sobrou 8, de 180 sobrou 8. Que era o quesito coração. Vamos falar pessoas que dedicam o seu tempo ao próximo e com respeito ao sagrado. De 180 caiu para 4. Dentro do estado de São Paulo. Daí o Pai Jorginho falou, então resta esse nome, essas 4 pessoas. Vamos falar aquele que representa e tem construído um trabalho sério, mas a nível nacional. É o nosso irmão, nosso querido amigo, Pai Ortiz Bela, da Carta Magna de Umbanda, de um templo religioso maravilhoso, que ele tem lá um sítio pessoal top, hein? Só que ele não convida qualquer um não para ir lá, viu? Depois a gente vai pegar o endereço que a gente se perdeu, né, Pai Jorginho? A gente queria lá dar um pulo lá, escondido, né? E Pai Jorginho não conseguiu acertar o lugar, eu também não consegui acertar, mas a gente vai aparecer do nada lá, viemos para acampar aí com a mochila. Pai Ortiz, sua bênção. Obrigado por o Senhor existir na nossa vida, obrigado por o Senhor existir dentro da religião chamada Umbanda, obrigado por o Senhor estar falando de um assunto tão importante que é a Carta Magna da Umbanda. Sua bênção. Pai Xangô abençoe, boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui na TV Febratuc mais uma vez, um trabalho também muito sério, muito digno, a nossa comunidade religiosa, pedindo a bênção aos mais novos, aos mais velhos. E aqui a gente está para falar sobre a questão da espiritualidade. Talvez, meu irmão, essa lista tem muita gente, eu sou só um médium querendo fazer algo de positivo para a nossa comunidade. Papai, pai de frescura. Eu tenho, dentro do estado de São Paulo, são 23 mil templos religiosos e conseguimos achar 4 que fale do tripé. Ainda existe o tripé dentro da Umbanda? Porque eu ouvia quando criança falar de um tripé que tinha na Umbanda, né? Que era fraternidade, amor e respeito. Sim, inclusive são frases de uma federação de um outro amigo meu, Mãe Senhora Aparecida, tem esse tripé que inclusive faz parte inclusive do conceito desta instituição. Eu não consigo enxergar a religião hoje sem esse tripé. Não tem como. Tem que acrescentar aquele cifrãozinho no meio? Não. Não. A religião séria é aquela que se baseia nos princípios, caridade, amor, fraternidade. E uma das coisas, falar de religião, Pai Robson, seja ela qual for, eu acho que é uma ação muito séria. E hoje a gente vê que muitas pessoas de outras situações espirituais têm exatamente colocado situações das quais não condizem
com aquilo que o ser humano tem que buscar dentro de um conceito de evolução espiritual. A gente sedento de entender o Criador, os propósitos da nossa encarnação, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Eu acho que as religiões elas se perderam um pouquinho dentro desse princípio. Homem como tem bom coração, esse homem tem bom coração. Um pouquinho. Eu sou ruim. Eu acho que a nossa religião deu uma curva de quase 300, né, em caráter, conduta. Não tá eu acho que agora a vinda da Carta Magna, que o senhor permitir a gente falar dela, porque dá até vergonha de falar da Carta Magna perto desse homem, né? Ele conhece tudo sobre ela. A Carta Magna está vindo agora com uma violência total, falando sobre ética. Sim, nós estamos elaborando ainda o texto. O texto já faz quase 8 meses, né? Sim. Que nós estamos nas discussões sobre... Falar sobre ética e moral não é tão simples. Não vou nem declinar tanta coisa sobre as questões do texto que está sendo realizado, porque ele passa também nas mãos de outros irmãos que fazem parte do trabalho do documento da Carta Magna. É lógico que depois a gente vai colocar para que esse grupo também dê a sua colaboração, como outros já estão fazendo. Lembrando que o documento Carta Magna ele não tem um dono, né? Ele é um trabalho já construído desde 2012 por vários irmãos que vêm dando a sua colaboração. Também não é um livro para ser vendido, é algo que você pode captar gratuitamente. Então, deixa eu só fazer um adendo. Mas se uma empresa ou um irmão do axé quiser ajudar, eu sei que você não aceita dinheiro, mas eu quero mandar fazer mais 1.000, mais 50, pode? Olha, para o ano de 2020, nós estamos aí com a ideia de fazer novas impressões. Uma empresa que queira ajudar, um irmão que queira ajudar, vai estar em contato direto com a gráfica, para que ele possa fazer com que essa colaboração aconteça. Então o intuito é este, para que a gente possa fazer um grande trabalho, um trabalho muito digno, muito limpo. Transparente, né? Não envolve dinheiro. Você vai, empresário, você, meu irmão, a Bia lá da cidade de Bastos, dona da cidade lá, se ela quiser, Danilo Alves, é da Juventude da Diversidade, né? Do PDT de Diversidade, está assistindo também, um forte abraço, Danilo. Se vocês que são fortes quiser, é só ir lá, liga na gráfica, eu quero ajudar fazendo 100 livrinhos. Eu quero ajudar fazendo 500. A Bia, dona da cidade de Basto lá, ela vai mandar fazer 10 mil. Que coisa maravilhosa. Ela é violenta, manda na cidade. Então, irmão, por isso que eu falo para Ortiz, que eu admiro pessoas assim que... não, depois é na minha conta. Essa transparência... essa conduta que faz com que a gente, cada dia que passa, acredite mais no Pai Ortiz, nesse sentido de transparência e no projeto Carta Magna. Eu estou aqui torcendo para... Eu não vejo a hora da segunda fase, que é essa carta agora, a Constituição Ética, né? Na verdade, a gente vai tratar de ética e moral. É um trabalho, como eu falo, que vem de encontro às nossas necessidades, voltando e refletindo sobre a questão de todas as religiões. Toda religião tem que ter uma normativa ética para que a gente possa realmente fazer com que as coisas se pontuem de forma correta dentro daquilo que a gente acredita. Então, acredito que é valioso, sim, o trabalho que está sendo construído. E é lógico que é um trabalho que ainda, como eu costumo dizer, ele tem que ter essa visão, está sempre sendo moldado novamente, sendo pesquisado, sendo trabalhado por outros irmãos. Lembrando que o nosso país, em termos de Brasil, quando a gente fala de Umbanda, é lógico, uma religião que está no mundo todo, mas quando a gente fala de Brasil, como eu já percorri alguns estados, a diferença de interpretação de alguns temas é gritante, porque nós estamos em um país continental. Então a questão cultural, né, ela é muito, muito forte. Então a gente tem que fazer um trabalho escutando os nossos irmãos que estão no Amazonas, escutando os nossos irmãos que estão em Fortaleza, que estão em Natal, que estão em Alagoas, descendo para o Piauí,
e vindo para o Não Mato ficou Grosso. concentrado São Paulo, Bahia, Salvador, Rio. Não, Há uma preocupação da Carta Magna em agregar todo o povo do axé. exatamente. Nós, inclusive, recebemos do Acre uma colaboração de irmãos que estão ali divulgando o trabalho. Então, é um trabalho que ele tem um percurso ainda, que não é um percurso pequeno a ser percorrido, porque muita gente desconhece o documento ainda, desconhece o trabalho que está sendo elaborado, né? Então até peço permissão para depois passar o site da Carta Magna para que a gente possa avançar com isso. Se não fizer, você não tapa aqui. Porque. Eu vou perguntar, não sei se você vai ficar bravo. Danilo Alves, parabéns, grande entrevista. Estou gostando. Uma boa tarde para Rob. Obrigado, Danilo. Danilo é do PDT Diversidade, movimento LGTB de Campinas. Muito bom. Uma grande liderança, um menino maravilhoso. Nesta nova Carta Magna de Umbanda que nasce já fortalecida, que vai agregar a ética, teria como nela falar 3 assuntos? A ética já vai ser ela própria, né? Saúde e educação para jovens. Olha, nós dentro do terreiro. Nós temos um trabalho, como eu falei, é um trabalho que ele não é um trabalho engessado. Ele é um trabalho que todas as ideias, tudo aquilo que vem contemplar a nossa comunidade, eu acredito que é valioso a gente agregar dentro do documento, sim. Tendo algo que não adentre as questões litúrgicas internas, porque o intuito é fazer com que o trabalho ele não entre na questão interna da liturgia. Então, o que acontece dentro do terreiro, na questão do seu trabalho de liturgia, a gente não vai entrar nesse assunto. Mas tudo aquilo que coloca dentro de uma ação comum, como que eu poderia explicar melhor? A Umbanda, nós acreditamos... da casa não se mexe. Exatamente. A Umbanda, existe um pilar, que é um pilar fundamental, que agrega todo mundo dentro da Carta Magna. Acreditamos em um Criador, acreditamos nos nossos orixás, nos guias que militam dentro da religião, na prática da caridade, do assistencialismo. Então, esse é o ponto fundamental. Daí se desdobra outras questões que se desrespeitam aos direitos humanos, de direito inclusive à saúde, que tem a questão da doação de órgãos, por exemplo, é citado dentro do documento Carta Magna. A questão da doação de sangue é citada dentro da Carta Magna. Uma questão muito polêmica, que é o aborto, ele é citado dentro da Carta Magna, tá? Dentro de uma visão muito espiritual, a gente tem pessoas que são a favor, muitas pessoas são contra, mas nós abordamos isso e é uma questão de saúde, né? Quando a gente fala do aborto, a gente fala de questão de saúde. Eu vou perguntar. Eu quero mandar um abraço primeiro para Meire Eludino, no Movimento Mulher de Campinas. Meire Eludino, no Movimento Mais Mulher Campinas. Teve muito tempo na Umbanda, agora veio para o Candomblé, mas manda um abraço. Ao doutor Júnior, da Câmara Municipal de Campinas, também é um umbandista, migrou agora para o Candomblé, me parece que está indo, mas tem uma história na Umbanda também, está mandando um abraço para o pai Ortiz. Eu vou ser o chato, né? E eu tenho medo desse homem, porque agora ele começou a treinar uns esportes meio violentos. Eu tenho desde criança. Olha lá, pronto, agora pronto. E a gente eu vou na delegacia de idoso, da parte desse, ele me agredir aqui, eu vou perguntar. Hoje, se o SUS fala que, e a Organização Mundial da Saúde, que o consumo de droga, de bebidas alcoólicas, ninguém chega nas drogas sem antes ter passado pela bebida. Sim. Dentro da nossa comunidade religiosa, seja ela qual for, o consumo do álcool e a droga aumentou muito. O senhor acha que é o momento da Carta Magna também discutir isso ou não? Acho que é pertinente, só que assim, eu acho que documento, como eu falei, você acaba entrando dentro da questão interna do trabalho litúrgico. Porque muitos terreiros utilizam, sim, o preto velho do cachimbo, o caboclo do charuto, né? Os baianos com seu cigarro de palha. Então a gente acaba entrando na questão interna. Agora é uma atenção
se tratando de saúde pública, se tratando de uma influência para os mais jovens, eu acredito que é a instrução. Então a informação. eu entendi. Aí eu vou falar depois com outro amigo meu, pai Ortiz, que é do Conselho Nacional de Umbanda. Lá eu espremo ele melhor. Lá ele vai ter que... Eu entendi, a Carta Magna ela tem um caráter de defender e dar parâmetros de orientações para o povo da religião. Sim. De ética, conduta, postura, sem entrar em fundamento. Sem entrar em fundamento, porque se você se começa a se tratar, por exemplo, da utilização da bebida dentro do terreiro, dentro do conceito da Carta Magna, a gente passa a entrar dentro do conceito litúrgico. Como eu falei, tem terreiros de Umbanda que eu conheço que não utilizam nem do fumo e nem da bebida. Como eu conheço terreiros de Umbanda que utilizam do fumo e da bebida. O meu terreiro, eu utilizo do fumo Tem e da o bebida. terreiro da minha irmã, Mãe Nina, que não. Lá também não tem bebida, não tem essas coisas. Mas o pai Jorginho quer montar um terreiro lá que tem uísque de 21 anos. Pai Jorginho, pelo amor de Deus, pai Jorginho. Mas sabe o que acontece, pai Rubens? Aí eu entro numa questão assim. Qual que é o fundamento da utilização da bebida? Qual que é o fundamento da utilização do fumo? Então, quando as pessoas passam a entender o fundamento do procedimento da utilização daquele elemento, algumas coisas elas se transformam. Eu já fui em trabalhos dos quais a entidade, o médium estava bêbado. Errado. Entendeu? Não é errado a utilização da bebida, mas a incorporação estava indevida, talvez. A entidade, ele não precisa ingerir. Se estiver no ponto firmado a bebida, porque a utilização da bebida é a união de dois elementos contrários, a água e o fogo. Tá? Isso dentro do meu conceito, dentro da minha doutrina. E a entidade utiliza aquilo ali para trabalhar determinados miasmas que existem em outras pessoas ou até no próprio médium. E quando é ingerido, aquilo vai e sai pelo chakra básico. Então existe uma ciência espiritual na utilização do elemento. Só que não é encher a cara. Então a Mãe Nina está certa. Ela utiliza em atos religiosos, mas não no dia a dia. O pai Jorginho está errado em querer só o uísque de 21 anos. Ele falou que o terreiro dele, quando ele abrir, vai ser uma garrafa de uísque só para começar os trabalhos. Para ele, os médios tomam água. Pai Jorginho, para com isso. Então, mas como eu falei, depende muito da doutrina interna do terreiro, né? Que nem a utilização do fumo. A gente sabe que o fumo ele é um ácido, né? E aquilo é utilizado também exatamente para determinadas limpezas do campo energético das pessoas. Daí dentro de um conceito de um trabalho onde existe uma entidade manifestada e ele vai se utilizar daquele elemento para atuar sobre aquele que está sendo o consulente, no caso, né? Eu vou perguntar uma coisa para o senhor, se o senhor acredita nisso. Eu conheci um senhor, era um médium de Umbanda na cidade de Sorocaba, pai, já vou me lembrar o nome dele, pai Benedito. É um senhor, eu morava numa olaria, ali no Parque São Bento, em Sorocaba, há muitos anos atrás. Eu tinha até cabelo preto na época. E ele já tinha 90 anos. A entidade dele fumava só aquele fumo de cachimbo e fumo de corda, Daí ele pegou uma pneumonia, né, foi levar no médico e falou, agora esse homem vai, não tem nem pulmão, né? Só tempo de médio era 90 anos. Ele tinha 103 anos. Ele começou muito cedo. No meio do mato, lá no fundo da olaria, lá no Parque São Bento de Sorocaba. Não tinha uma mancha no pulmão, não tinha nada. O médico falou, esse senhor tem uma saúde de um garoto de 30 anos de idade. Você acredita que o médico, quando bem preparado, bem incorporado, bem orientado, a entidade não deixa... Olha, você tocou num ponto que inclusive foi uma fala minha dentro do trabalho de estudo dos nossos médios. Hoje a qualidade mediúnica ela está muito abaixo daquilo que era antes. Antigamente nós tínhamos médio de efeito físico, né? Tinha um médico que andava em cima da brasa. Eu me lembro. Né?
Tinha médios que eu participei, eu era pequeno, eu vi médios andando em cima de cacos de vidro se não se cortar. Lógico que não é o caso, né, de tanto. Mas hoje a qualidade mediúnica ela caiu por demais. Por quê? Falta de preparo. As pessoas hoje... É muito rápido. A pessoa entra na porta hoje, sai Não, amanhã já Pai de Santo. Existe uma coisa hoje que é fantástica, que é a internet. Nós estamos hoje aqui através de um veículo que é fundamental hoje nas comunicações. Só que ele está sendo mal utilizado para aquele que hoje é iniciante, seja de um bando de candomblé, ele entra no Google e se prepara daqui. Se ele espirrar, ele sai com certificado de... Então, mas não existe o preparo, o fundamento, a vivência. Eu vou ter um caso que eu não me canso de falar, de um médico que entrou na minha casa, estava em 8 meses no terreiro de desenvolvimento, estava até já incorporando seus guias, ele chegou para mim e falou exatamente assim: pai, eu quero ser pai de santo. Foi exatamente desse jeito que ele falou. Eu quero ser pai de santo. Eu não achei ruim a pergunta que ele fez. Coitado. Só que eu falei, que aí é o X nas costas, né? O alvo é aqui, né? Aí eu falei para ele o seguinte: ótimo, só que tem um percurso. Eu recolho, tá, pai? Eu recolho na camarinha, tá? Amacie, os banhos de erva na hora certa. Finada Mãe Graciana, finada Mãe Inês também fazia isso em Santos. Eu faço isso daí. 70 anos atrás, 60 anos atrás. Eu faço esse tipo de procedimento. E tem um percurso. E o percurso que nós fomos analisar é um percurso de anos, não é um tempo pequeno. Existem pessoas que têm uma mediunidade diferenciada que em 3 anos ele consegue realmente se tornar um pai pequeno, mas é uma mediunidade diferenciada. Mas para você se tornar um bom médium é 7 anos no mínimo. De vivência de casa, de terreiro, é 7 anos no mínimo. Eu vou para essa casa é séria então, 7 anos. Você sabe quantos médiums tem na minha casa hoje, pai? Tem meia dúzia de médium. Porque hoje os médios não querem entrar no terreiro. Eles vão online. Não. Eu Lá já não tive, tem cursinho de médium? Eu já tive faz quanto tempo atrás? 4 anos atrás eu fechei a casa na Cabinário. Eu tinha quase 100 médios. Preparei os médios que tinham vivência. Um abriu uma casa ali, outro abriu a casa colar, outro abriu... Direcionei os médios. Eu conheci um casal de filhos santos seu sério aqui na cidade de Campinas, hein? Mãe Cátia, pai Bruno. Pai Jorginho, são gente boa ou não são? O pai de santo dele é mais ou menos, mas os filhos são bons, hein? Gente boa aquele casal, hein? Parabéns pelo trabalho que você fez com eles, está fazendo. Então, pessoal de axé para o axé. O problema é esse. Hoje o médium que vem de encontro à utilização, a má utilização dos elementos, que vem a má formação do dirigente, que vem as influências do ego, da vaidade, as pessoas eles querem ter títulos, então isso daí acaba. Se chegar lá na sua casa e falar, olha, eu dou 90 mil, 50 mil, não se torna pai de santo. Tem que passar pelos 7 anos, tem que... O Danilo eu vi. A carta magna de Umbanda está em site, telefone. Então, se a pessoa quiser entrar agora para Jorginho, saber tudo sobre a carta magna, nesse site a pessoa pode ver a carta magna, ler ela. Tem PDF. Pode? O negócio é chique. E tem telefone lá também? O homem não se esconde? Não, mas para falar comigo tem que ser pelo WhatsApp. E atender, eu não consigo atender todo mundo. Mas pelo WhatsApp, a pessoa manda mensagem, eu consigo entrar em contato com a pessoa. Então, chegou lá na sua casa, de manhã não sai pai de santo à noite. Não. É 7 aninhos. Não é só o médium, tá, pai? É principalmente o assistido. A assistência, até eu vou chamar a atenção aqui dos nossos irmãos, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Tá? A assistência, ele quer muleta. Mas, Jorginho, presta atenção, você vai ver terreiro lá com uísque importado lá. A assistência, ele quer fazer o trabalhinho ali com o caboclo, com o Exu, com o preto velho. Na outra semana ele já está cobrando que não deu certo alguma coisa. E vive 10, 20, 30 anos, a vida toda, sem se espiritualizar. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, assistência na minha casa, se ele quiser ir lá, ele vai ser assistido sim. Só que ele vai ter que se espiritualizar. E se ele quiser seguir adiante, tem que vestir branco.
Pai Ortiz, eu vou fazer outra pergunta. Hoje eu vou apanhar Aí aqui. você falou que eu sou bonzinho, aí eu falo isso. Não, eu vou fazer Eu outra falo isso. pergunta. Aí o pessoal fala, nossa, que pai Toque santo de... chato. Por que toque de Preto Velho vai 20 pessoas, toque de Caboclo vai 40, toque de Marinheiro vai 15, 20, toque de Exu vai 200. Meu pai, se nós formos falar sobre esse assunto, Eu já estou lhe provocando, porque depois a gente vai falar sobre um vai, livro a aí. gente vai falar uns 2 dias seguidos sobre só esse tema. Quando a gente fala, eu vou voltar àquela questão do tema, da pessoa se espiritualizar. Eu acho que se a pessoa vai a uma religião, seja ela qual for, ele vai exatamente para entender a sua própria existência e se melhorar enquanto ser humano. Eu ainda estou me melhorando. Eu digo que o desenvolvimento mediúnico ele nunca termina. Eu estava tentando, o Pai Jorginho ficar tentando me desviar de um ao caminho. Pai Jorginho, para, Pai Jorginho. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento mediúnico ele acontece a vida inteira. Porque você está sempre aprendendo. Você nunca sabe tudo. Uma existência toda de aprendizado. Exatamente, exatamente. Então, quando a pessoa ela vai, dentro, seja a religião católica, a espírita, a evangélica, umbanda, o candomblé, eu acho que a pessoa ele tem que ir ali para entender a sua existência, a sua essência, se tornar uma pessoa melhor. Tá? Eu perguntei de Exu porque me falaram, não conheço muito bem, que o senhor escreveu um livro sobre Exu, a gente vai chegar lá agora. Daí me falaram que Exu, ele não precisa beber, comer o frango vivo, ou que Exu ele pode benzer criança, que Exu pode cuidar da saúde de uma criança, é verdade? Isso é óbvio. O Exu não precisa só destruir casamento, não existe essas coisas. Isso não existe, isso é coisa do homem. Não. Isso daí. O Exu é para caridade, abrir de empregos. Explica esse negócio para nós. Uma das coisas, eu tenho o prazer de escrever um trabalho, inclusive está para ser lançado, que é Exu, a mão esquerda do Criador, e o outro livro, o Livro de Ouro da Umbanda. São 2 trabalhos que em breve vão estar aí. Quando eu escrevi sobre Exu, que não é um livro muito extenso, mas é um livro que tem uma situação muito interessante no que se diz respeito à aplicação do que é Exu na vida da gente. Eu em uma rádio dentro de uma universidade qualquer era mesmo, na FAAP, teve uma pessoa que me fez uma pergunta. E dentro da universidade você tem uma diversidade de crenças e a pergunta foi de uma pessoa protestante. E a pessoa me perguntou exatamente assim, o que era pombogira? E a pergunta a gente percebe que foi uma pergunta com um certo tom de maldade, até porque no entendimento do coletivo, da sociedade, Exu e Pombagira está dentro dessa conotação que o irmão falou, e eu vou ter que falar aqui que a grande maioria de pessoas que se utilizam dessas forças para ameaçar, para fazer amarração, para atacar as pessoas, não passa de um bando, me desculpa que eu vou falar, que eu tenho que defender aquilo. Não, a gente quer aprender. É um bando de picareta que faz isso, tá? É um bando de gente safada que utiliza do nome da Umbanda e do Candomblé para jogar na lama uma força espiritual tão importante quanto Exu e Pombogira. Então, voltando à questão da pergunta, eu vou até falar para os irmãos que vão atrás de amarração, vão atrás de falar de Pombogira. Eu tenho Maria Padilha também, que me acompanha, assim como Exu Mangueira, e se utilizam muito dessas forças para prejudicar as pessoas em nome deles. Prejudicar casamento. E inclusive isso não existe, tá? Isso não existe. Então esses irmãos que fazem esse tipo de situação, eu vou falar uma coisinha, pai. Que o meu Exu falou uma vez para mim. Um dia eles vão desencarnar. Um dia eles vão estar do lado da espiritualidade. Aí é que a gente vai ver. Porque isso daqui é uma vida ilusória. Isso daqui é uma vida ilusória. Bom, e voltando à pergunta que foi me feita, senhor, desculpa que eu fico até... Quando fala dessa questão, eu fico... né? Tá aí os livros. Ô, louco! O livro Exu,
A mão esquerda do Criador. E o outro é o livro de ouro da Umbanda. O homem não é fraco, não. Papai, hoje a gente tem tempo para o intervalo? A hora que o senhor quiser, só avisa que o pai Ortiz não vai embora hoje, agora não. eu vou entrar no assunto. Agora eu quero falar. Dá para concluir o assunto Exu? Então vamos lá. Depois eu queria que você pudesse, depois de você falar do Exu, você falar daquele artigo lá da passagem lá da Carta Magna de Umbanda. Já falo. Você falou naquela hora, eu fiquei com isso na cabeça. Se eu tinha lido, a gente lê, entende uma coisa. Eu falei, foi um tapa na cara de muita gente. A hora que ele escreveu isso daí, muita gente ficou com raiva. Daí você leu ali e fala, não, agora eu tenho certeza que arrumou bastante inimigo, porque falar de amor. Mas fala de Exu, depois você volta nessa. A pergunta que me foi feita por essa pessoa foi exatamente a pergunta foi essa. O que é Pombogira? Danilo Alves, o livro é maravilhoso, me fez abrir a minha mente e crescimento espiritual. Maravilhoso, Danilo. Muito obrigado. Quem? Não tá. Leandro Barbieri, um forte abraço. Ele faz parte daquela associação lá, a Cocaia. A Cocai. Eu estava falando errado. Eu estava falando a Cocaia, não é a Cocaia, a Cocaia. Vai, Leandro Barbieri, forte abraço, grande irmão, né? Grande irmão. Estamos aí com um grande trabalho aí, né, fazendo aí um grande evento que vai ser feito também no final do ano na praia do Peruíbe. Estamos aí com grandes perspectivas. Mas voltando na questão da pergunta... O Bruno Valente mandando um abraço e está assistindo da cidade de Mogi Guaçu. Que bom. Aí me foi feita a pergunta o que era Pombogira. Aí eu respondi da seguinte maneira. Quando a gente vai ao mar, que você está diante do mar, você vislumbra as águas, nós estamos ali diante de um poder do Criador, de uma força divina, que nós, dentro do conceito religioso, nós observamos as forças de nossa mãe Iemanjá. Na beira-mar ali, nós visualizamos as forças de nosso pai Obaluaê. Quando nós estamos nas cachoeiras, nós sentimos as forças de nossa mamãe Oxum, que é a força da criação. Quando adentramos nas matas, nós observamos a natureza, os frutos, que você tem ali o desejo de comer aquele fruto, o desejo de estar nas matas. Nós observamos a força de Ossan, de Oxóssi. Nas pedreiras observamos as forças de Xangô, que são todas as forças da criação. E para estar nesses lugares, respondi para essa irmã, para estar nesses lugares, nós temos que ter o desejo de estar nesses lugares. Para você comer uma maçã, morder uma maçã, você tem que ter o desejo de morder a maçã. Então toda a força do desejo é a força de Pombogira. E todos nós, seres humanos, temos a força de Pombogira em nós. Então foi a maneira que eu respondi essa pergunta. É uma força positiva. Se você não tiver o desejo de você vencer na vida, você não vai adiante. Se você não tiver a vitalidade de Exu, você não levanta da cadeira para fazer nada. Então são forças que nós temos agregadas em nós e que não tem nada a ver com as coisas que as pessoas fazem. Essa dualidade do bem e do mal não tem dentro desse conceito. O ser humano, ele que é a grande encrenca de todas as coisas. O Exu e a Pombogira é o ser humano. Esse Exu e Pombogira maldoso é o ser humano. É o humano se utilizando de quiumbas, que existem seres que estão no infortúnio da espiritualidade, atuando dentro dos seus afins. Então, dentro da espiritualidade existe uma coisa chamada linha de afinidades, né? Então, se você tem afinidade àquela força, é aquilo que você acaba atraindo. Aí que é de Natália, como que é? Não é Martim Francisco, é o Gimirim, tá mandando um abraço. Aqui é de Bruna, tá mandando um abraço. Doutora Joalice, doutor Danilo, esse aqui tá de governo, presidente do DEM lá de Mogi Mirim. Um forte abraço, doutor Danilo. Doutora Rosa, nossa eterna secretária de saúde, um forte abraço.
Pai Eduardo Brasil, sua benção, do FOESP, mandando um abraço para todos. Conheço. Um grande homem, também defensor dos direitos humanos dentro da religião. Um homem que levou um projeto, um trabalho sobre a religião na ONU, no Congresso. Muita gente boa. Pai Jorginho? Intervalo? O pai Jorginho, o senhor vai abrir terreiro mesmo lá? E falou que o terreiro começa meia-noite, só com o litro uísque. Não? Voltamos já, meu irmão, minha irmã, a bênção. Daqui a pouco, o pai Ortiz, Carta Magna, CNU. Conselho Nacional de Umbanda. E vai falar também do livro Exu, a mão direita, não, a mão esquerda do Criador. E eu gostei do outro livro. Não é nada contra Exu, mas eu gostei mais do outro. O outro é mais a minha linha, tá? Mais paz e amor. A bênção, voltamos já. 2 minutinhos, café. Mas o outro é paz e amor.